Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciemos, meus caros irmãos e irmãs, este nosso encontro diário com o Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos celebrando hoje, dia 11 de agosto, terça-feira, da 19ª semana do Tempo Comum, dia de Santa Clara de Assis, e também o dia das comunicações. Celebramos também nesta semana a Semana Nacional da Família 2020, que tem como tema Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A família se coloca a serviço da Igreja e da construção do Reino de Deus, começando em nossa casa. A sugestão para a vivência dessa semana será de um itinerário de aprofundamento da fé em família, a serviço da comunidade. E hoje à noite, às 20 horas, transmitido pelo Facebook, nós teremos uma meditação falando sobre família e matrimônio. Vamos acompanhar. O evangelho que nós iremos meditar hoje é o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 5, depois 10, 12 a 14. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontra, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que estão no redil. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O comentário do Evangelho. No capítulo 18, contém o quarto discurso dos 5, à volta dos quais gira o Evangelho de Mateus. Esse evangelho que nós acabamos de ouvir se chama o discurso eclesial, no qual Jesus traça as características fundamentais da comunidade dos discípulos. Estes revelam a mentalidade comum, a daqueles que veem a vida em sociedade como uma permanente tentativa de subir, mesmo à custa dos outros, para ocupar os melhores lugares, os postos de comando. É nesse contexto que interrogam Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Jesus mostra-lhes que realmente tem mais valor diante de Deus e ensina uma nova forma de vivência em comunidade. Como os antigos profetas, faz um gesto, o de colocar no centro uma criança, cujo sentido depois revela. Jesus recolhe a ideia da inversão das sortes no reino futuro, já amadurecida no rabinismo. Põe no centro não um adulto ou uma pessoa tida como importante, mas uma criança. A criança precisa de tudo, depende dos grandes, é a ovelhinha perdida, que o pastor procura e cuida, mais do que as 99 que não precisam de cuidado. O discípulo deve ser como criança, isto é, converter-se, mudar de mentalidade e de comportamento. Deve saber abaixar-se e não tentar empolerar no lugar dos outros. O discípulo deve também acolher os primeiros e não os desprezar, porque tem a dignidade do Senhor, que é o sacramento.
Há quem o procurá-lo, mas não devemos procurar Jesus como aquele que quer ser o maior neste mundo, mas devemos procurar Jesus na simplicidade de uma criança. É isso que nos diz o Evangelho de hoje. Vamos fazer neste momento a bênção da água. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo perigo do corpo e da alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia, na paz do Senhor, e que Santa Clara de Assis interceda por todos nós.